E o Vasco da Gama continua de olho no mercado da bola de 2026 e sondou a situação do volante colombiano Jefferson Lerma, que joga no Crystal Palace da Inglaterra. O jogador está em fim de contrato com um clube inglês e pode pintar no Gigante da Colina. Você, torcedor vascaíno, aprova a contratação de Jefferson Lerma, volante do Crystal Palace da Inglaterra? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Será se vai vir mais um colombiano pro time do Vasco? E o novo reforço do Vasco da Gama, o atacante colombiano Inestrosa, chega ao Rio de Janeiro no dia de amanhã, às 11h30 da noite. O jogador chega para assinar contrato com o Vasco por 4 anos. E inclusive o ex-jogador Felipe Melo elogiou bastante a contratação do jogador. Antes, se você não me conhece, o meu nome é João, eu vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 300 likes, dá aquela moral pra gente. Não esquece também de clicar no botão de hypar, porque ajuda demais. Estamos próximos a chegar à marca de 30.900 inscritos, então dá aquela moral, se inscreve aí, beleza? Falta menos de 30 pessoas, então pô, dá aquela moral aí, tamo junto? Agora vamos lá pro vídeo, porque é importante, tem várias informações pra gente poder falar. Bom, pessoal, vamos começar falando sobre o mercado da bola do Vascão, até porque tá cada vez mais animado e o Vasco precisa de reforço ainda para essa temporada de 2026. O Vasco já contratou Johan Rojas, Alan Saldívia, Brenner e também Inestrosa. Faltam algumas contratações para o Vasco da Gama finalizar essa primeira janela de transferências de 2026. Vamos lá, segundo informações aqui, o Vasco sonda a situação de Jefferson Lerma, volante do Crystal Palace da Inglaterra, mas vê concorrência de Palmeiras e Grêmio no jogador. O jogador é desejado das 3 equipes brasileiras, é um desejo no caso, e está em fim de contrato com um clube inglês. O Vasco está ativo no mercado da bola e deseja reforçar para a próxima temporada. De olho nas contratações, o foco agora passa a ser para o meio de campo, um reforço para o meio de campo, e precisa realmente. Após a venda de Ryan Bournemouth, que está apenas em questões burocráticas do anúncio final, o Gigante da Colina se lançou ao mercado após um acordo de 35 milhões de euros. O próximo alvo já está definido e é Jefferson Lerma, do Crystal Palace da Inglaterra. No entanto, o colombiano também está no radar do Palmeiras e também do Grêmio, e será uma negociação difícil. Não vai ficar na Europa. O Jefferson Lerma é o meio-campista que não vai ficar no futebol europeu. Segundo exposto por Fábio Vargas, o Grêmio chegou a fazer uma sondagem pelo jogador, mas nada de concreto além disso. O Grêmio foi lá, perguntou a situação dele e tudo mais. O contrato do Jefferson Lerma, ainda segundo a fonte, está finalizando, e as equipes brasileiras deverão se aproveitar deste fato para contar com o jogador em um possível pré-contrato. Segundo dados do aplicativo de estatísticas SofaScore, o Jefferson Lerma está valendo o total de 7,4 milhões de euros, que chegaria ao montante em reais de 46 milhões de reais. É alto, né? É um valor alto porque o Vasco consegue pagar, mas é um bom jogador. É um jogador que joga no Crystal Palace, não vem na sua melhor fase, mas no futebol brasileiro eu tenho certeza que ele vai se destacar, né? E aí tá aqui, o Ecrem Conu, um jornalista gringo também bastante conhecido, ele trouxe a informação daqui, ó, Jefferson Lerma, Vasco da Gama e Palmeiras querem a contratação do colombiano de 31 anos de idade. O Galatasaray e também o Besiktas têm interesse na contratação do jogador, tá? Então é importante, né, o torcedor vascaíno saber de um jogador ali, mais um volante, mais um colombiano. O Vasco tem Johan Rojas, Andrés Gomes, Carlos Cuesta e agora tá chegando o Inestrosa. Então o Vasco já tem 4 colombianos. Tu imaginou chegar mais um? Cara, vai ficar quase um time de colombiano, né, no Vasco. Enfim, para quem não conhece o jogador, tá aqui, ó. Jefferson Lerma, jogador de 31 anos de idade, nasceu na cidade de Cerrito, lá na Colômbia, tem 1,79 de altura, joga como volante, ele é atual jogador da seleção da Colômbia, isso aqui pesa bastante na negociação, tá? Até porque o Andrés Gomes e Carlos Cuesta, depois que veio pro Vasco da Gama, os dois foram convocados para a seleção da Colômbia. Então quer dizer, aqui é uma vitrine boa para jogadores do futebol colombiano, futebol uruguaio, para poder talvez jogar a Copa do Mundo de 2026. Vasco Jefferson Lerma chega no Vasco hoje, joga pra caramba,
provavelmente ele seja convocado para a Copa do Mundo, para os próximos amistosos, né? Então, é importante para o jogador. Ele consegue ajudar o Vasco e também o Vasco consegue ajudar ele com a visibilidade que o Vasco da Gama tem. E aí tá aqui, tem contrato com o Crystal Palace até o dia 30/6 de 2026. Então, meio do ano. Meio do ano acaba o contrato ali do Jefferson Lerma com o Crystal Palace da Inglaterra. É um jogador que vale hoje 8 milhões de euros, segundo o Transfer Market, tá? Joga como volante, a posição principal, e também como meia central, é a sua posição secundária. É um jogador que tem passagens pelo Huila, lá da Colômbia, pelo Levante da Espanha, pelo Bournemouth aí, ó, clube aonde o Ryan foi jogar, né? Bournemouth, inclusive o Bournemouth pagou na época 30 milhões de euros, tá? Na contratação do jogador. E aí depois o Bournemouth, né, mandou ele pro Crystal Palace da Inglaterra por custo zero. Então quer dizer, o Jefferson Lerma, ele já chegou a custar no mercado 30 milhões de euros, cara. É muito dinheiro, tá? É muito dinheiro mesmo. Fiquei até abismado aqui agora nessa negociação. Vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer. É quase o mesmo valor que o Bournemouth tá levando o Ryan, né? Nessa temporada, o Jefferson Lerma jogou 31 jogos, nenhum gol, 4 assistências e 4 cartões amarelos. Teve 1.543 minutos jogados. Vamos dar uma olhada na última partida que ele entrou em campo. Ele entrou em campo dia 17/1. Tem poucos dias, jogou 90 minutos, inclusive. Jogou o jogo todo ali do Crystal Palace contra o Sunderland. Antes ele não jogou contra o Aston Villa, jogou 38 minutos contra o Newcastle, 90 contra o Fulham, 90 contra o Tottenham. Então, cara, é um jogador que tá sendo titular lá no Crystal Palace da Inglaterra. Lembrando que ele tá jogando uma Premier League. A Premier League é a competição mais difícil que tem no mundo. Então, cara, aqui no futebol brasileiro eu tenho certeza que o Jefferson Lerma, ele sobra em qualquer volância, em qualquer clube aqui do futebol brasileiro. Enfim, para mim seria uma boa contratação do Vasco, uma boa oportunidade de mercado, né? Até porque o Vasco não tem condições de pagar 8 milhões de euros. Até tem condições, mas não vai pagar, né? Você pode contratar o jogador de graça por um empréstimo com opção de compra, ou enfim, esperar acabar o contrato dele com o Crystal Palace no meio do ano. O Vasco não vai pagar 8 milhões de euros nele, né? Enfim, importante a gente saber aí sobre Jefferson Lerma, jogador que foi sondado pelo Vasco da Gama e pode chegar no Vasco, né, com certeza. Vamos dar uma olhada aqui nas notas do Jefferson Lerma? Vamos lá. Então tá aqui na tela de vocês as notas de Jefferson Lerma, tá? Volante aí que tá sendo cogitado no Vasco da Gama, volante colombiano. Você vê aqui nas notas dele que a maioria é tudo amarelo, mas é porque ele não vem jogando muito lá no Crystal Palace, ele não jogou muito nas últimas temporadas. Tá aqui, ó, 6.8, 7.1, 6.7, 6.9, 6.7, 6.6, 6.8, 6.9, 6.9, 7.1, 6.9 e 6.7. Então, cara, é um jogador que você vê pelas notas, vai falar assim, pô, é um bagre e tudo mais, mas não é assim que funciona, né? É um jogador que joga numa competição muito difícil, que é a Premier League, é um jogador que não tá tendo muitas minutagens, né? E isso acaba pesando na nota do jogador, mas fato é um jogador que vem jogando lá no Crystal Palace, deixa eu até subir aqui pra você ver, vem jogando no Crystal Palace, aqui ó, jogou contra o Sunderland, contra o Newcastle, contra o Fulham, contra o Tottenham, contra o Arsenal. Então, cara, inclusive contra o Arsenal, né, ele foi até campeão, se eu não me engano. Acho que foi contra o Arsenal que ele foi campeão, acho que foi. Teve uma nota 8.1, inclusive, né, contra o Arsenal. Então, cara, é importante, é um jogador aí de alto nível, que chega ao futebol brasileiro para poder jogar bola, ser titular do Vasco da Gama. Aí eu não sei se vai ser o lugar do Thiago Mendes, do Cauã Barros, seja o que for. Mas eu tenho quase certeza que ele pega a titularidade no Vasco para esse ano de 2026, beleza? Quero saber a sua opinião, o que você acha aí sobre Jefferson Lerma, volante que está sendo sondado, especulado no Vasco da Gama para 2026. Comenta aí. Bom, pessoal, e segundo a Raíssa Simplício, tá? Ela trouxe a informação de que o Inestrosa já tem data para chegar ao Rio de Janeiro. Muita gente fala assim, João, a gente só pode confirmar o reforço quando ele chegar. E realmente é assim, né? Mas o Inestrosa, ele chega ao Rio de Janeiro de sábado para domingo, tá? De sábado para domingo chega o atacante colombiano Inestrosa, o novo reforço do Vasco da Gama para 2026. Um baita jogador, é um jogador que chega ali para disputar a posição com o Nuno Moreira, com o Andrés Gomes e tudo mais, né?
Eu acho que o Inestrosa ele não chega no Vasco pra ser reserva, ele chega pra realmente disputar essa titularidade. E vamos ver, cara, vamos torcer pra dar muito certo no Vasco, que ele faça um ano incrível no Vasco da Gama, que a gente seja campeão no final do ano. É isso que a gente vai torcer pro nosso Vascão. E aí tá aqui, ó, segundo a Atenção Vascaínos, hora definida, né? Às 11h30 da noite, chega o atacante colombiano Marino Inestrosa, vindo de Medellín, tá lá da Colômbia, para se apresentar ao Vasco da Gama. Né? O Inestrosa assinou com o Vasco por 4 anos, tá? E o Vasco corre para botá-los inscritos em condições de jogo já para a semana que vem, né? Maiores detalhes aí é a informação dada pelo Atenção Vascaínos. Então quer dizer, o Vasco já tá correndo para colocar tanto o Brenner, tanto o Inestrosa no bid ali da CBF para poder já atuar contra o Mirassol no dia 29. E dá tempo, né? Dá tempo, o jogador vai chegar ali domingo, aí segunda já treina e assim vai, né? Vai se adaptando ao futebol brasileiro. Eu gosto dele, acho um bom jogador, acho excelente jogador na minha opinião, inclusive. E aí tá aqui, inclusive o Felipe Melo, né? Ex-jogador, que inclusive fala bastante, né, sobre o Vasco, até dá a opinião dele sobre o Vasco e tudo mais. Ele falou sobre o Inestrosa, essa contratação do Vasco da Gama. Vamos lá, vou dar o play aqui no vídeo para vocês conseguirem escutar. Mas ele elogiou a contratação do Vasco, né? Falou muito bem do jogador e eu concordo com o Felipe Melo. Fala, rapaziada, acabei de almoçar, aquele velho café. Então, Bom. Vamos lá, falar um pouquinho com vocês do Inestrosa. Marino, no Vasco. Eu já tinha tido essa informação tem alguns dias. E o chapéu do Vasco no Boca, né? Acho que já estava fechado com Boca, não pagaram, alguma coisa assim, e o Vasco conseguiu. Ainda não é oficial, mas parece que está bem próximo. Contratação espetacular para o Vasco. Eu joguei com ele quando eu estava no Palmeiras, ele subiu e treinou várias vezes conosco no Palmeiras, o Marino, né, o Inestrosa. Já se demonstrava um jogador muito bom, principalmente no contra um, rápido, forte. Cara, assim, se confirmar, que contratação do Vasco. É uma contratação nível competições como Libertadores, né? Imagina. Realmente é top. As equipes se movimentando, né? E sem dúvida é uma contratação que sobe o patamar do Vasco. Agora, e é uma realidade, não é uma aposta, né? É uma realidade. Se jogar aquilo que se espera, ó, sobe o patamar do Vasco de uma maneira incrível. Muito bom jogador. Então tá aí, Felipe Melo, ex-jogador, onde inclusive já treinou com o Inestrosa, né, na época lá do Palmeiras. Pra quem não sabe, o Inestrosa tem passagens pelo Palmeiras, e era na época que o Felipe Melo tava jogando também, então ele treinou com o Inestrosa, jogou contra também, eu acho. Enfim, eu só discordo do Felipe Melo que não é uma aposta, é uma realidade. Eu acho que o Inestrosa ele chega pra ser uma aposta, ao mesmo tempo uma realidade. Acho que é os dois em equilíbrio. Por quê? Porque é um jogador novo, de 23 anos de idade, que chega ao futebol brasileiro, que é muito mais difícil que o campeonato colombiano, né? Mas é um jogador que ao mesmo tempo disputou a Libertadores, foi um dos melhores jogadores da Libertadores, enfim, né? Ainda segue como uma aposta, ao mesmo tempo ali com uma realidade. Acho que é os dois juntos misturados. Enfim, vamos aguardar para ver o que vai acontecer, mas fato é, Inestrosa é um excelente jogador que o Vasco contratou aí para a temporada de 2026. Chega para agregar, para brigar pela titularidade ali com o Nuno Moreira, né? E assim vai, tá beleza? O que vocês acham aí sobre Marino Inestrosa, atacante colombiano, novo reforço do Vascão para 2026? Felipe Melo elogiou bastante o jogador. Quero saber a sua opinião. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like aí, ó, se inscreve no canal que é muito importante, ajuda demais aqui no nosso conteúdo. Você clicar no botão de se inscrever, hypar o nosso vídeo, é super importante de verdade. Dá aquela moral aí e tamo junto, beleza? A galera esquece bastante de clicar no botão do like, a galera assiste e não deixa o like, isso é normal, eu também faço isso às vezes. Mas, pô, você ajuda demais o nosso conteúdo, sempre lembra de clicar no botão do like. Tamo junto, chegou no vídeo, já deixa o like, pô, vou dar aquela moral pro João. E é isso, tamo junto, compartilha nos grupos aí que você tem também no WhatsApp, e seja o que for.
Beleza? Tamo junto, saudações vascaínas e como sempre, Vitória Vascão!